Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A nossa leitura será desses dois versículos, o versículo 22 e o versículo de número 23. Nessa noite eu quero falar ao seu coração o tema dessa mensagem. Nós estamos falando a respeito desse ano do mais, 2020, para nós como Fonte Church em Indaiatuba é o ano do mais. Então, a mensagem dessa noite se chama Mais Revelação. Mais Revelação. Amém? Eu faço a leitura da palavra, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, a palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas dizem o seguinte: Jesus diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Até aqui. Essa palavra de Jesus, ela nos explica algo muito importante, muito relevante. Eu acredito que nós precisamos parar e entender o que Jesus está falando. Se você percebeu de forma rápida, se uma interpretação rápida, a chave, a palavra mais importante de tudo que está sendo mencionado aqui, diante daquilo que se reflete, se manifesta, que resulta, que acontece no corpo inteiro, é condicionado, está submetido completamente, diretamente ligado aos olhos. É o que diz aí. Nós acabamos de ler essa palavra, uma palavra muito fácil de compreender, aonde Jesus deixa claro que os olhos têm uma importância imensa, gigante. E ele traça um paralelo dos olhos numa figura de linguagem. Ele chama aqui, em algumas versões um pouco mais antigas, a escolha da palavra em português é candeia. Nas versões um pouco mais novas, a escolha da palavra, até para que a gente possa entender um pouco mais, alguns nem sabem o que significa uma candeia, então a palavra lá é lâmpada, e aí nós entendemos melhor. E aqui ele menciona que os olhos são, e aqui a palavra é, eles são, essa é a realidade dos olhos, eles são a lâmpada do corpo. E como uma lâmpada, fica fácil de entender que a lâmpada ela tem basicamente duas realidades que ela manifesta. Ela manifesta uma realidade quando ela está acesa e ela manifesta uma realidade quando está apagada. Por mais que a lâmpada tenha um poder, um potencial nela, ela está condicionada a estar ligada. Se ela não estiver ligada, a lâmpada não cumpre o seu propósito, que é o de iluminar. Aqui Jesus fala que os olhos, os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos, eles são lâmpada de todo o nosso corpo. E aí então, diante dessa realidade de ligado ou desligado, essa realidade da lâmpada acesa ou apagada, ele fala o seguinte, ele diz: se os olhos forem bons, todo o teu corpo será, e aí ele volta à expressão que está ligada à lâmpada, ele usa a expressão, estará iluminado, estará luminoso. Não só os olhos. A linguagem aqui, se os olhos forem bons, se os olhos estiverem como uma lâmpada ligada, todo o teu corpo automaticamente está ligado e ele está iluminado. Então, cada parte do meu ser sentirá o efeito daquilo que os olhos são. E como eles são lâmpada, cabe estar ligado ou desligado. Cabe estar aceso ou apagado. E ele começa a dizer o seguinte, olha, se tiver aceso, todo o teu corpo será luminoso. Todo. Aí ele complementa, se porém, e aí veio a outra parte da história, ele diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
o oposto da luz, a escuridão, as trevas. E ele completa essa explicação dizendo, portanto, moral da história, explicação final, conclusão do texto, ele diz, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Uau! E aqui é um jogo de palavras um pouco, parece até contraditório, mas é claro de entender. Ele está dizendo basicamente o seguinte, você sendo essa lâmpada, ou melhor, os seus olhos sendo essa lâmpada, uma vez iluminados, algo faz com que essa luz não brilhe mais. Isso não é apenas trevas, mas ele completa dizendo, grandes trevas serão. Dando a ideia que existe trevas, mas existe grandes trevas. E essas grandes trevas estão condicionadas à ideia que ele está dizendo de uma lâmpada que um dia funcionou, uma lâmpada que um dia esteve acesa, uma lâmpada que um dia esteve iluminada, mas já não brilha mais, já não ilumina mais, já não mais está acesa. Ele completa e finaliza com uma conclusão trágica, triste, cruel, dizendo, grandes trevas serão. Eu tenho certeza que você não quer andar em trevas. Eu tenho certeza que, tanto eu quanto você, não queremos nem andar em trevas, quanto mais em grandes trevas. Que Deus nos livre dessa realidade, amém? Tudo que nós não queremos é trevas na nossa vida. Fala trevas e já imagina uma série de coisas e todas as nossas ideias e imaginações em relação a trevas remetem a uma ideia de algo ruim. Por isso que ele começa a história da explicação dizendo que os olhos, para viver toda essa realidade, o que determina se os olhos são bons ou se os olhos são maus. Se os olhos são bons ou se os olhos são maus. Pois bem, quando a Bíblia fala e quando Jesus fala a respeito de bom e mal, obviamente nós já entendemos que está ligado àquilo que é dele e aquilo que não é dele. Aquilo que é santo e aquilo que não é santo. Aquilo que é da vontade dele e aquilo que não é da vontade dele. É claro, isso é óbvio. Quando a Bíblia fala a respeito de algo que é bom, a Bíblia resume dizendo que só existe alguma coisa boa se vier do Pai. Tirando aquilo que não vem do Pai, todo o resto está comprometido com o pecado. Tudo. O que não vem do Pai, o que não vem de Deus, tudo que vem da terra, do homem, está comprometido em função da queda. Está comprometido em função da separação que o homem e a raça humana tem de Deus por meio da queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 13. E para resumir toda essa história, a palavra aqui pode ser resumida facilmente naquilo que ele diz ali, mal. Pois bem, então nós estamos aqui diante de uma fácil interpretação desse texto. Ele está dizendo o seguinte, se os olhos forem bons, traduz olhos bons como os olhos que é dado por Deus, os olhos que olha como Deus olha, que vê como Deus vê, que percebe como Deus percebe, que entende, compreende, conhece como Deus compreende, entende e conhece. Então, se esses olhos forem bons, traduza isso, se esses olhos forem os olhos de Deus em você, tudo na sua vida vai ser de Deus. Tudo na sua vida vai contar com aquilo que ele diz, chama ali de iluminado. Iluminado. Ok? Agora ele diz, agora se forem maus, ele diz lá, né? Se forem maus, os olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, ou seja, toda a tua história, toda a tua caminhada e o teu destino está comprometido porque você anda como alguém que anda em meio à densa escuridão. Tenta imaginar, tentar caminhar em densa escuridão. Tenta imaginar o que significa, por exemplo, sem a luz de uma lua cheia, ou de uma lua minguante, ou de uma lua crescente que seja, sem a luz das estrelas, num dia completamente nublado, numa noite completamente nublada. Tenta imaginar sem nenhuma luz artificial que possa ser tomada ali para poder nos ajudar no caminho. Tenta imaginar o que seria caminhar, andar, fazer algo, nesse breu completo, nessa escuridão plena. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se os olhos forem maus, e entenda esse mal como o oposto daquilo que eu falei. E qual que é o oposto daquilo que eu falei? Logo você pensa, é um monte de coisa ruim.
Mas eu quero traduzir essa coisa ruim como justamente o oposto daquilo que eu falei. E o que eu falei? Eu disse que se os olhos são bons, eu chamei isso de olhos de Deus, certo? Olhos maus seria o quê? Veio um monte de coisa na sua cabeça, né? Resuma para mim e diga o seguinte: é tudo que não é e não são os olhos de Deus. Pronto, acabou. Pode ser os olhos do mundo, pode ser os olhos da carne, pode ser os olhos do diabo. E toda percepção que não vem de Deus, toda maneira de enxergar, de olhar a vida, as coisas, alguém, alguma circunstância que não seja da ótica de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, que são olhos maus. Está fácil de entender, sim ou não? Muito simples, né? Uma criança entenderia essa explicação. Ele está dizendo claramente isso. Então vamos lá, vamos tentar pegar isso por partes. Ele diz, olha, olhos bons e olhos maus. Olhos bons é igual a olhos iluminados. Resultado, corpo inteiro iluminado. Olhos maus, ele está dizendo que são olhos que não estão iluminados, que estão apagados, estão sem luz. E por consequência, por resultado, todo o corpo está em trevas. Só que no final ele complementa e nos apavora um pouco mais. Porque ele diz que, portanto, caso a luz que em ti há, a luz que em ti há. E alguém poderia imaginar luz própria. Mas na verdade não tem luz própria nessa história. É no mínimo como uma referência igual à lua. Não é uma luz própria. Ela só pode resplandecer a luz que bate sobre ela. Assim é a nossa realidade. Nós não temos luz própria, não. Nós estamos em trevas em função do pecado. Mas aqui ele diz, porque caso um dia aconteça essa experiência de você se tornar luz, ele diz, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, se um dia essa luz que um dia havia, estava operando, deixa de estar ligada, acesa, e se torna então trevas, ele conclui dizendo que grandes trevas serão. Vamos tentar entender o seguinte. Isso aqui só pode ser compreendido em função do nome dessa mensagem. E qual é o nome da mensagem mesmo? É mais revelação. E aqui está a explicação da mensagem. Como assim, pastor? Está simples de entender, está fácil de entender. A Bíblia usa alguns sinônimos para aquilo que nós entendemos tão facilmente como revelação. E um dos sinônimos de revelação é iluminação. Iluminar é igual a revelar na Bíblia. Trazer luz sobre, tirar das trevas, arrancar da escuridão, trazer verdade, trazer clareza, trazer propósito, explicar da maneira de Deus, mostrar aquilo que Deus pensa a respeito de algo. Isso é essa revelação. Então, está mais fácil agora. Agora vai entrar no grande, no néctar aqui, na grande questão dessa mensagem. Ele está dizendo o seguinte: se os nossos olhos não tiverem revelação, se nós não tivermos olhos iluminados, se nós não tivermos revelação de Deus em nossos olhos, todo o resto é olho mau, é um olho ruim. Só pode ter olho bom quem teve a graça de ter os seus olhos iluminados. Alguém que foi iluminado pelas verdades do Evangelho. Alguém que deixou de ser escravo de Satanás. De ser cegado, olha o nome, cegado. Cegado remete a alguma parte do corpo, certo? Qual que é? Olho, né? O cego a gente não pensa que é o ouvido, não. O cego a gente não pensa no estômago, a gente pensa nos olhos, certo? Então, se tem uma parte que está ligada quando fala cegado, é justamente os olhos. E lá o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, fala: o Deus deste século, com letra minúscula, Satanás, cega, olha o detalhe, cega, não priva, não corta, não interrompe, não bloqueia, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E eles não conheçam a vontade de Deus. É o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Eu leio para você: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, olha a luz aqui, a luz do Evangelho, da boa notícia, da boa nova, da glória de Cristo, o qual é a imagem
de Deus, o qual é a imagem de Deus. Traduzindo, Satanás tem uma operação sobre os incrédulos. E a operação de Satanás sobre os incrédulos é impedir que eles tenham luz. Impedir que os olhos deles vejam, percebam, conheçam, entendam. Deu para entender? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Satanás faz um esforço máximo para impedir que aqueles que não creem, ou seja, os incrédulos, continuem não crendo. Então ele trabalha por meio de pessoas, circunstâncias, realidades, quaisquer, com uma finalidade: manter essas pessoas cegadas, para que elas não vejam, para que elas não conheçam, para que elas não caminhem na vontade de Deus, para que elas não se entreguem ao Evangelho de Jesus, para que sobre elas não resplandeça a luz de Cristo, da glória de Jesus, do Jesus que venceu a morte, do Jesus que é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para que eles não tenham essa experiência. E tudo que Satanás faz, o versículo capítulo 4, verso 4, 2 Coríntios, termina dizendo assim: para que eles não vejam a imagem de Cristo, para que eles olhem, mas não enxerguem, para que eles possam mirar com seus olhos físicos, mas que não tenham revelação nenhuma do que significa isso. Olha isso, que coisa! Que imagem de Deus é essa? Está ali, ó, o qual é a imagem de Deus, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então Satanás trabalha para fazer com que os incrédulos possam ver um filme de Jesus, ver um crucifixo qualquer, ver uma história sobre Jesus, e eles ainda assim, ao final, pode até dar um chorinho, cair uma lagriminha, ter uma sensaçãozinha, mas ainda assim, eles não entendam com revelação a verdade salvadora de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito do diabo. Está fácil de entender, essa é a condição dos incrédulos, ok? Essa é a condição dos incrédulos. Sobre eles precisa acontecer um milagre. O milagre da atuação do Espírito Santo, fazendo com que esse ataque satânico sobre todos os incrédulos cesse, e então o Espírito Santo condicione, ligue a pessoa a Jesus e faça ela entregar a sua vida a Cristo. E tem então o milagre da salvação, saindo da condição de perdido para achado, da condição de perdido eterno para salvo, encontrado, fazendo com que essa pessoa possa agora acertar a vontade de Deus e andar em vitória. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que essa é a condição da grande maioria esmagadora aqui. Glória a Deus por isso. Porém, e eu volto agora para a passagem que nós estávamos falando, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Jesus, ele deixa claro o seguinte para nós aqui. E aqui a palavra é para crente, é a palavra para discípulo, é a palavra para cristãos, é a palavra para gente que já teve os olhos iluminados. Ele conclui dizendo: olha, se os seus olhos são luz, mas eles se tornam em trevas, que grandes trevas serão. E basicamente ele está dizendo o seguinte: olha, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é determinada pela realidade dos nossos olhos, determinada pela maneira como nós olhamos. Uau! Entenda? Basicamente isso que ele está dizendo. A maneira como eu olho determina o que eu vivo. A maneira com que eu olho a vida, a ótica, os óculos que eu uso, o olhar que eu tenho sobre a vida, ele determina não apenas a maneira como eu vivo, mas o destino aonde eu chego, aonde eu vou parar. É isso que ele está dizendo. A maneira como nós olhamos, a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós vemos, ela irá determinar a nossa caminhada. Ela vai determinar a qualidade dos nossos dias. E também o destino. E também aonde nós vamos chegar. Então a grande sacada dessa palavra é entender o quê? É entender o significado daquilo que ele chama de iluminado. Eu preciso entender o que ele quer dizer quando ele fala de olhos iluminados. Se eu não entender o que significa esse tal de iluminado, eu posso facilmente andar com a minha luz apagada. Eu posso facilmente viver uma vida não apenas em trevas, mas em grandes trevas. E o que é esse iluminado? Eu já falei, iluminação da Bíblia é revelação. E o que é revelação? Revelação é a fala de Deus o Pai, através do Espírito Santo, para glorificar o seu Filho Jesus. Isso é revelação. Revelação é isso.
Revelação é uma atuação do Trino Deus, aonde o Pai fala com seus filhos, eu e você, através do seu Espírito, o seu Espírito Santo, fazendo com que Jesus seja glorificado em cada situação da nossa vida. Isso é andar em revelação. Isso é andar debaixo de revelação. Isso é andar com olhos iluminados. Essa é a realidade dessa palavra aqui. Então, o desafio da nossa vida, em resumo, é o quê? É olhar a vida na perspectiva de Deus. É simples de entender. Olhar a vida sempre, em cada momento, ocasião, circunstância, olhar a vida na perspectiva, com os óculos de Deus sobre aquela situação. Viver a vida sempre interessado em entender como que Jesus está olhando aquilo. Como que Jesus está vendo aquela realidade. Isso é andar debaixo de revelação. Isso é andar do modo como Deus vê. Aqui quem fala é Jesus, em Mateus capítulo 6. Mas o apóstolo Paulo complementa isso. E se você tiver paciência, eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo, ele explica esse tema lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 16, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha o que ele diz, agora, a partir de agora, daqui para frente, daqui por diante, a partir desse momento, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Olha o que ele diz agora. E se antes conhecemos Cristo, uau, olha o que ele está dizendo. Se antes nós conhecemos Cristo segundo a carne, ele está dizendo que é possível conhecer Cristo segundo a carne. Ele diz o seguinte, já agora não o conhecemos deste modo. Uau! Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. E eu tenho certeza que você gosta muito do verso 17. Dá uma olhadinha no 5:17 aí, eu tenho certeza que você vai relembrá-lo. Você está muito familiarizado com esse 5:17 aí de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia. A gente gosta do 5:17, mas a gente não entende muito do 5:16. O 5:17 a gente gosta porque fala, ai, graças a Deus, meu passado foi completamente inocentado agora. Eu estou com a minha ficha limpa. E agora eu vou viver uma nova história. Glória a Deus, e é verdade isso. E a gente recita, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. Mas olha o que fala o 16. E aqui é o tema da mensagem dessa noite. Isso aqui é uma revelação de Deus para você. O capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo fala que é em função de uma decisão. É uma decisão que nós tomamos, nós acionamos essa lâmpada. E essa decisão está em viver em função da revelação que nós temos. E viver em função daquilo que somos. É essa a realidade. Por isso que ele complementa no 17, você é uma nova criatura. Mas o 16 ele tenta dizer para nós, mas é possível você viver como uma velha criatura. Mas você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eles que se fizeram todas novas. Mas se você quiser voltar a viver o padrão velho, você pode. E você vai viver em grandes trevas. Faça conexão com aquilo que Jesus disse. E no versículo 16 ele diz, olha, é possível conhecer a Cristo segundo a carne. Talvez alguém pensaria, conhecer segundo a Cristo segundo a carne é viver da religiosidade pagã. Essa religiosidade idólatra que muitas realidades religiosas vivem com um conhecimento mínimo a respeito de Jesus, vivendo da base de rituais. É isso também. Mas vamos tentar entender aqui. Vamos tentar pegar a palavra-chave do versículo 16. Qual que é a palavrinha-chave do versículo 16? Vamos tentar entender. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos. A palavra-chave vai se repetir depois. Segundo a carne, se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos. Deste modo, qual que é a palavra-chave aí? Conhecemos, está fácil de entender, né?
E qual que é a palavra que é usada ali? Bom, você sabe que a Bíblia, ela foi originalmente escrita em hebraico, em algumas porções pequenas em aramaico do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, num grego, não é o atual grego da Grécia, mas é um grego chamado grego koiné. E esse grego koiné tem uma palavra aqui para a palavra conhecer. E olha que interessante, a palavra aqui usada nesse grego para conhecer nesse versículo é a palavra oida, que significa a maneira como os olhos percebem. Olha só. Então vamos tentar entender, fazer uma conexão aqui. Vamos tirar essa palavra conhecer e vamos colocar a maneira como os olhos percebem, ok? Vamos lá então. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém, conhecemos, traduza, a ninguém veremos, olharemos, perceberemos com os nossos olhos, segundo a carne. É isso que ele está dizendo ali. A palavra original é essa. E se antes olhamos, percebemos, vemos com os nossos olhos, segundo a carne, e até mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não olharemos com os nossos olhos deste modo. Ficou mais fácil de entender? Porque fala conhecente, imagina que eu encontro com a pessoa, tudo bem, prazer, olá, meu nome é Wesley, você? Ah, tá, isso é conhecer. A gente acha que é isso. E o versículo não está falando disso. O versículo está falando da maneira como eu olho. Por isso a palavra ali é oida, que significa os olhos percebem, a maneira como os olhos percebem. Então, o capítulo 5, versículo 16, que tem conexão com 17, está dizendo que tudo na minha vida está determinado como os meus olhos percebem. Isso faz conexão direta com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando ele fala, se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. E se a luz que há nos seus olhos se tornar em trevas, que grandes trevas serão. O apóstolo Paulo fala a respeito disso e ele basicamente está dizendo o seguinte, olha, está mais claro nessa palavra ainda. Ele está dizendo o seguinte, olha, e a linguagem do apóstolo Paulo é muito fácil de compreender, é muito boa de entender. Ele diz assim, ó, tem duas maneiras de ver a vida. Uma segundo a carne e outra segundo Deus. Que é sempre segundo o Espírito. E que é sempre segundo Cristo. É sempre conectada com a Trindade. Então, olhar como Deus vê, olhar como o Espírito vê, olhar como Cristo vê. Todas essas linguagens valem a mesma coisa, é o mesmo poder. Ele está dizendo, só tem duas maneiras de ver a vida. Segundo a carne ou segundo o Espírito. Segundo a carne ou segundo a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o olhar da carne, ele é baseado na realidade das circunstâncias. Daquilo que qualquer ser humano pode entender e conhecer. Deu para entender isso? Vamos de novo. O olhar da carne, ele é simples o suficiente para que qualquer pessoa com sanidade mental boa consiga concluir a mesma coisa. Não precisa da intervenção do Espírito Santo. Não precisa da atuação de Deus. Não precisa do milagre. Não precisa da operação do Evangelho. Não precisa de nada sobrenatural. É algo puramente natural. Algo puramente natural. Então, ele está dizendo que uma maneira de olhar a vida e viver a vida é viver baseado naquilo que as circunstâncias dizem, e eu digo, é verdade isso aí. Está comigo ainda? Ok? Então, a circunstância chega, bate na porta da minha vida e fala assim, você vai quebrar. E eu falo, é verdade, eu vou quebrar mesmo. Meu Deus, eu vou quebrar. A circunstância vem, bate na porta e fala assim, você está muito doente e vai morrer em pouco tempo. E eu digo, a circunstância falou, então é verdade. Isso os olhos da carne. E eu concentro no meu coração e digo, é verdade, eu estou muito doente e eu vou morrer. Isso é viver de acordo com as circunstâncias da vida. É quando a tempestade vem e eu percebo ela, eu conheço ela, eu entendo ela. Oida, eu olho para ela, segundo a carne, e eu falo, meu Deus, que tempestade terrível. Não tem como sair dela. Gigante, poderosa. Impossível. Não tem como. Não dá. Não vou aguentar. Deu ruim. Moiou.
Já era, perdi. Então, olhar segundo a carne não é você ir em algum lugar e matar uma pessoa. Pá, 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 pá. Não é ir em algum lugar e ter um envolvimento que vai destruir a sua vida moral. Ele não está falando de imoralidade sexual aqui. Ele não está falando de quebra de mandamentos de Deus, de não matarás. Ele não está falando disso. Ele está falando que é uma condição do modo como a gente olha a vida. Está dando para entender sim ou não? Então vem uma circunstância, ela me fala algo. Ela me fala algo. E eu consinto, eu aceito, eu recebo. Eu sou ministrado pela circunstância. Ela é meu Deus. Ela é meu Deus. Ela me governa. Ela me governa. Então alguém fala, coronavírus! Ai, 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 coronavírus! Ai! Tem que comprar máscara. Nem vou no culto mais. Cancela o descende, cancela o descende. Porque todos vão morrer, vai acabar, não tem como. Está entendendo? Crise financeira, ai, ai. 3 empregos, 4 talvez, 5. Vamos vender algumas coisas. Vamos fazer hora extra, vamos mais um outro emprego agora. Vamos lá, vamos fazer por onde? Por quê? Porque a notícia falou, William, boa noite. E falou para mim, é verdade, é verdade. É verdade. Se não fosse verdade, não estava na Globo. É verdade, isso é verdade, pura verdade. Está entendendo sim ou não? Só que às vezes não é o William Bonner da Globo, às vezes é o espelho. Algum acontecimento, vem, aí eu vou lá no meu quarto, no espelho do banheiro, na minha suíte, sei lá, qualquer lugar, eu olho. E aquela imagem fala comigo, e fala alguma coisa muito ruim, sabe? E eu fico contemplando a mim mesmo, na minha insignificância, pensando, meu Deus, que coisa horrorosa que é a vida. Não tem como. Eu sou miserável demais, ruim demais, não tem como. Eu estou acabado. Não tem esperança nenhuma. Está entendendo? Ao efeito entra a tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus, existe uma tristeza aqui de Deus. Ela produz arrependimento e salvação e vida eterna. Mas a tristeza segundo o mundo, ela me abate. Ela me deprime. Essa tristeza que todo dia bate na nossa porta é comum aos que vivem. Você está vivo aí? Está vivo? Beleza? Está tranquilo? Tá de boa, né? Então, está vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu dia vai ser uma gangorra de situações. Hora em cima, hora embaixo. Uma montanha russa. Às vezes dá 2 loops contínuos assim. Jesus, como eu consegui? No mesmo dia. Você não precisa nem no Beto Carreiro World. Para dar 2 loops ou no Hop Harry, qualquer coisa assim. Não, dá 2, 3 loops na sequência. Fala, meu Jesus. Não precisa conhecer um insano lá em Fortaleza. Não, é uma queda livre. Daqui a pouco você está lá em cima. Nossa, coisa maravilhosa. E daqui a pouco está lá embaixo. Fala, o que é isso, Jesus? Será que tem algum problema em mim? Não, você está vivo. É isso. Os mortos já não têm essas realidades. Quem morreu não tem mais essa situação. Essa não. Essa tem outras, mas essa não. Ok? Então, isso é uma realidade da vida. Eu não estou profetizando desgraça e nem profetizando bênçãos sobrenaturais com essa fala. Eu estou apenas fazendo uma constatação. Quem está vivo vai viver uma experiência diária de muita adrenalina e emoção. Pelo simples fato de estar vivo. Não, então eu vou me esconder, pastor. Eu vou para uma ilha deserta. Agora chega nesse negócio. É o negócio de cidade grande, próximo de grande centro urbano, é o trabalho da cidade, é esse mundo globalizado, eu não quero mais celular na minha vida, senão os Illuminati vão me achar, esse negócio, é marca da besta, não, chega! Eu vou para uma ilha, aí você está lá numa ilha, aí você é picado por um inseto, numa ilha. Aí você fala, meu Deus! Sabe? Aí de repente aquele negócio começa a inchar. Passa uns dias aqui, aí começa a ficar purulento. Aí você fala, eu vou morrer.
Eu sou um desgraçado mesmo, eu sou infeliz completo. Como pode? Eu me afastei de tudo e de todos poder ser feliz. Eu comigo mesmo, eu mesmo, Irene. Estou aqui agora. Esse inseto desgraçado voando quilômetros mar adentro, me alcançou, me picou. E agora não tem nem hospital, nem plano de saúde, nem médico. Eu vou morrer por causa de uma picada. Está conseguindo entender? Por que isso? É coisa de gente que está viva. É normal isso. Isso é coisa de gente que está viva, tem todas essas circunstâncias. Se não no mesmo dia, possivelmente na mesma semana, vai ter muitas dessas realidades pelo simples fato de estar vivo. Aqui o apóstolo Paulo fala, olha, a vida ela é assim para todos, mas tem uma questão. Aqueles que tiveram a experiência de estar em Cristo Jesus, os que estão em Cristo são nova criatura, não precisam mais ver com os olhos do passado. Esses olhos comprometidos com o pecado, mas agora eles foram iluminados do seu entendimento. O diabo já não cega mais o entendimento, mas agora eles tiveram a iluminação, a revelação da verdade do Evangelho. Eles podem viver como são. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E esse é o desafio da nossa vida. Ver a vida e aquilo que surge de acordo com a maneira como Deus fala a respeito de tudo. Se para você que está pensando, será que isso é uma coisa só minha ou é coisa da vida mesmo de todos? É, de todos, inclusive de personagens bíblicos. Vou te dar exemplos rápidos aqui. Por exemplo, Moisés, Arão, ok? Tenta imaginar a situação, terra da promessa. Precisa espiar a terra. Escolhe dentre as 12 tribos, 12 homens. Ok? Esses 12 homens são direcionados para poder ir até a terra, ficar 40 dias nela, voltar e trazer um relatório do que viram. O que aconteceu lá? Simples, né? Depois desses 40 dias eles voltam. E dentre esses 12, 10 falam o quê? A terra realmente manda leite e mel. Mas, e aí começa o mas. Isso tudo que eu estou falando está registrado na Bíblia em Números capítulo 13. E eles começam assim, olha, a terra são cidades fortificadas, os homens que lá vivem são fortificados, são gigantes, são filhos de amalequitas, são gigantes, alturas enormes, nós somos como que gafanhotos diante deles, eles podem nos devorar, eles podem nos destruir, eles podem acabar com a gente. E eles estão falando. Até que em Números capítulo 13, verso 30, um homem chamado Josué, ao lado de outro homem chamado Caleb, tem uma reação maravilhosa. E a Bíblia fala que de repente então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Esse eia aqui é sobrenatural, espiritual, poderoso. Isso aqui toca céu e faz a céu tocar a terra. Não é apenas uma interjeição qualquer, é um eia! É do tipo, cala a boca todo mundo! E agora quem vai falar é Deus. E ele diz o seguinte, subamos e possuamos a terra que Deus nos deu, que Deus nos prometeu. É isso que ele falou. Olha a perspectiva. O cara está falando o quê? A realidade. Alguém poderia perguntar, pastor, mas não tinha os amalequitas, os filhos da Amaleque, não tinha lá os grandão, lá, só os gigantes, os 3 metros e alguma coisa, cidades fortificadas, poderosas, tropas de elite lá, tudo isso tinha. Josué e Caleb não eram esquizofrênico, louco, lunático, eles não tinham problemas mentais, eles não eram alucinados, que não viam a realidade. Eles sabiam que aquilo existia, mas eles sabiam que aquilo não era a verdade final. Porque a verdade final está em função daquilo que Deus falou. E o nome disso é? Pelo amor de Deus, fale, senão começa a mensagem de novo, irmãos. O nome da mensagem é mais o quê? Então, quando Deus fala, o nome disso é? Aleluia, glória a Deus, é a revelação. Então Josué e Caleb, eles andavam debaixo de algo chamado revelação de Deus. Por isso que em meio a circunstância terrível, eles dizem, eia! Subamos e possuamos a terra. As cidades são fortificadas, os homens são poderosos, são homens adestrados para a batalha, muros intransponíveis, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus, diz Josué e Caleb. Deus falou que vai nos dar esse trem. E se Deus falou, está falado. Eu não quero nem saber o que a circunstância está dizendo. O que vale é o que Deus está dizendo. Amém? Aleluia. Coisa tremenda. Isso é andar
na loucura da pregação do Evangelho, na loucura daquilo que o Evangelho traz, é andar segundo os olhos iluminados. Isso é olhar para a realidade com os olhos de Deus. Isso é olhar com os olhos de Deus. Tem mais passagem bíblica, pastor, sobre esse fato? Tem. Vou dar alguns exemplos para você entender. Outro exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 6, tem um episódio fantástico. O rei da Síria decidiu atacar Israel. Esse negócio é antigo, esses negócios aí, essas batalhas do Oriente Médio é um probleminha lá atrás de Abraão, que deu uma voltinha errada, mas isso é outra história. Então, eles estavam dentre tantas e tantas batalhas. E agora, nesse exato momento, os sírios estão sitiando uma região ali. Era uma batalha, porque a batalha funcionava mais ou menos o seguinte: eles queriam derrubar, destruir Israel. Só que para cada estratégia que eles armavam, tinha um profeta da parte de Deus que ouvia a Deus e falava para eles assim: ó, não vá por aqui. Não vá por aqui. Ali tem uma cilada. Ali tem uma armadilha. Então o rei Ciro ficou indignado. Falou: pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Tem um cagueta aqui no meio. Tem alguém aqui que está dando com a língua nos dentes. Quem é? Quem é? Aí eles chegaram à conclusão e falaram assim: ô rei, com todo respeito, vossa majestade, excelência, autoridade máxima da nação, não é ninguém aqui que está caguetando, não. O que acontece é que o Deus deles fala com um cara lá, chamado Eliseu, e para cada estratégia que a gente cria, ele vai e derruba ela. Aí o rei fica louco, fala: então vamos pegar esse cara. Não vamos pegar Israel, vamos pegar o cara. Se pegar o cara, pegou Israel. Vamos chegar aonde ele está. Aonde ele mora? Ah, mora em tal região. Então foram lá. Sitiaram a região onde Eliseu estava. Na madrugada. Aí tinha lá, no contexto de discipulador, discípulo, o Eliseu tinha um moço, um rapaz, um jovem que estava se tornando um futuro, um aspirante a profeta. E era comum então, pela que a passagem mostra, que esse jovem acordava mais cedo. E diz a Bíblia no capítulo 6 de 2 Reis, por volta do versículo 15, 16, 17, que esse jovem então abre a porta, e quando ele abre a porta, ele toma um susto. Ele fica apavorado, porque ele abre a porta, ele vê, o que ele vê? Ele vê tudo cercado. Ele olha no horizonte e ele percebe guerreiros dos mais temíveis. A região onde ele está completamente cidade, a região local e a casa onde ele está completamente sitiada, cercada. Ele volta para dentro apavorado e diz para Eliseu: Eliseu, vamos morrer! Um inseto picou ele na ilha deserta. Vamos morrer! Começou a inchar, ele já mais novo, acabou, já era. E ele está falando com quem? Está falando com o profeta. Aleluia. Ele está falando com quem? Ele está falando com o profeta. E o profeta, ele tem o quê? Ele tem revelação. Agora você está ligado, né? Para tudo que eu perguntar é revelação, aleluia. Então, tudo, se eu não sei, fala a revelação que dá certo. Então o profeta, ele tem um negócio chamado... Está vendo? Dá certo? Aleluia. Ele tem revelação. Ele fala para o Eliseu: Eliseu, vamos morrer. O Eliseu, está lá no versículo 17, ele fala: vem cá. Fica tranquilo. Vem tranquilo. Senta aqui. Deixa eu falar uma coisinha para você, que você não está conseguindo ver a realidade. E ele fala: não, você não está vendo. Está sitiado, está cercado, os caras são terríveis, tem carros, cavaleiros, eles têm carros de guerra. Naquela época, os carros, na verdade, eram como carroças mais modificadas para batalha, essa era a ideia, carruagens. Ele viu tudo isso só no relance, ele abriu, olhou, conseguiu perceber tudo isso em questão de fração de segundos. Que percepção aguçada, né? Ele conseguiu quase contar. Já viu gente que assim, abre um pouquinho, já consegue contar o número dos inimigos? E volta correndo para cá. Meu Deus, é terrível, absurdo. Exu Caveira, Zé Pilintra, tudo. Enumera, cataloga, faz o número, como é que é, com a altura, a profundidade. Se torna especialista no cão. Especialista no inimigo. Sabe o tamanho do bíceps do inimigo, da força, como é que é o tórax dele, como é que ele atua, qual área. Tem tudo, só não tem revelação. Mas ele está diante de um profeta. E o profeta, então, no versículo 17, diz assim: orou Eliseu. E profeta que ora, o negócio é poderoso. Ele diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra
olha a pregação inteira aqui. Abra os olhos para que veja. Será que o menino era cego? Talvez, coitado, era cego, né? Miopia, astigmatismo. Alguma coisa assim deveria ter. Óculos profundo, assim. É o problema. Tem que ir oftalmo, oculista, que não é o nome desse negócio. Tem que ir algum especialista, certo? Não é. A terra não vai dar resposta para ele. Ele precisa de uma resposta que vem da revelação de Deus. E aqui o Eliseu está orando e falando o seguinte: olha, Pai, Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eita, que eu já fico pentecostal agora nesse negócio. Cavalos e carros de fogo. Vai fire aqui o negócio. Em redor de Eliseu. Aí o menino fica crente, né? Aí deixa o menino rodar mesmo, né? Porque depois que você vê, irmão, aí fica fácil, né? Aí sai. Já é. Aí já é. Mas o segredo não é só experimentar isso. O desafio da vida é ser como Eliseu. E no meio da circunstância perceber Deus agindo. No meio da circunstância tenebrosa, terrível, com toda a fúria de Satanás, você perceber a ação, o plano, o propósito, a visão, a estratégia de Deus em meio àquela realidade. Esse é o segredo da vida. É impressionante isso. Tem mais história. O tempo é sempre curto para quem prega, mas, por exemplo, tem uma passagem clássica onde Jesus ele tem uma interrupção. Ele está na casa de Simão, o leproso. Banquete preparado, todo mundo lá bonito, cheiroso, maravilhoso. Convidado Jesus, o astro daquela época. Todo mundo queria ter um momento com Jesus. Jesus está lá na casa, tudo maravilhosamente bem. De repente, a cena é interrompida por uma mulher. Qual é o nome dela? Não tem nome. O nome dela é mulher pecadora. Olha a característica dela. Não tem nome essa infeliz. Ela é uma pecadora. Tem alguma mulher pecadora aqui? Tem nenhuma mulher pecadora. Ok. Precisa de revelação, irmão. Precisa de revelação. Então a mulher pecadora estava lá. A identidade dela está em função do pecado. Ela entra. Ela não fala nada. Ela só tem uma atitude. Ela vai até os pés de Jesus. Ela está carregando um bálsamo. Está carregando ali um perfume precioso, na verdade. Um vaso de alabastro. Carregando ali dentro um perfume caríssimo. Ela chega diante dos pés de Jesus, ela não tem outra reação, ela se quebranta ao extremo. Ela chora compulsivamente, copiosamente, a tal ponto que ela faz um aguaceiro ali por meio daquelas lágrimas, sobre os pés de Jesus. Percebendo isso, ela começa a esfregar os pés de Jesus. E ela começa a lavar os pés de Jesus. Percebendo que ela não estava convidada e ninguém estava nem aí para ela, e não tendo nenhum pano para poder enxugar, ela lembra que seus cabelos são grandes o suficiente para poder, então, enxugar. E ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E se não bastasse, ela quebra aquele vaso, e aquele vaso então enche aquela casa, daquele perfume caríssimo. E o fariseu fica louco. O fariseu fica louco. Louco, insano. Tá mal. E o Simão começa a pensar, detalhe, ele está pensando, irmãos. Está pensando, ele não está falando com ninguém, ele está pensando. Ele está pensando, se ele soubesse quem é essa mulher. Essa mulher não vale nada, essa mulher é um insignificante, é uma qualquer, uma ralera, isso não tem poder nenhum, isso não é nada. Se ele soubesse, olha o que ela está fazendo, perfume caríssimo, que vergonha. E ele começa a contar aquela historinha do credor. Ô, Simão, você que entende de matemática, Simão, me ajuda a entender o seguinte, olha, se alguém estiver devendo assim uns 10 mil reais para outra pessoa, e aí ele vai diante do seu credor e ele fala, por favor, eu não tenho como pagar, o senhor pode me perdoar, eu estou desesperado, não tenho trabalho, não tenho emprego, eu não tenho como honrar a minha dívida, o senhor pode me perdoar? E o credor fala, eu te perdoo, você está livre da sua dívida. Saindo esse credor, então, ele está na rua feliz, saltitante, de repente encontra uma pessoa, ele olha do outro lado e ele lembra, aquele cara está me devendo, vai até o outro lado. Eu estou contextualizando a cena, tá? Ele vai ao outro lado e fala, ei, você aí, safado, sem vergonha, miserável, cretino, está me devendo 10 reais, miserável. Por favor, eu não tenho 10 reais, eu estou falido, eu estou quebrado, eu estou mal, eu não tenho como pagar. Então ele fala e manda aquele cara se tornar um escravo dele. Só que do outro lado dessa rua está passando algumas pessoas, e as pessoas ficam indignadas com essa cena, vão lá nesse credor e falam, ô credor,
Esse cara que você perdoou R$10.000, ele acabou de sair ali e ele não perdoou um cara que devia R$10 para ele. E aí ele lança essa pergunta e ele pergunta para o Simão: ô Simão, quem ama mais, hein? Quem ama mais? Diante do perdão, quem ama mais? Aí ele responde: ó, aquele que foi mais perdoado com certeza vai amar mais. Aí ele fala: pois é, de matemática você entende. O que você não entende é o que acabou de acontecer. Essa mulher aqui, desde que ela entrou, ela não para de lavar os meus pés. Quando eu cheguei aqui, você não tinha um balde para poder lavar os meus pés, como é costume. Quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, um beijo no rosto. Essa mulher não para de beijar os meus pés sujos, que ela limpou com suas próprias lágrimas. Quando eu cheguei aqui, você não me ungiu com óleo. Essa mulher me ungiu com o perfume caríssimo dela. Ele olha para a mulher e fala: mulher, tua fé te salvou, você está livre, está abençoada. Jesus honra a fé daquela mulher, honra aquela mulher e recrimina e reprova a atitude de fariseu. Por quê? Que olhar de Jesus é esse? Os olhos de Jesus são os olhos de Deus. Que olhar é esse do fariseu? É um olhar de um religioso. Ele tinha religião, tá? Ele dizia que amava o mesmo Deus de Israel que nós amamos também. O fariseu, talvez muito mais do que nós todos, procurava seguir zelosamente a lei que por vezes nós falhamos tanto. Mas na hora do vamos ver, ele não conseguiu ter a revelação de Deus sobre a misericórdia de Deus sobre a vida de uma mulher. Porque a religiosidade não deixou ele ver. O que isso significa para a gente? Eu quero dizer para você, para que você possa entender que, assim como nessa experiência, nós podemos ter na nossa vida uma cegueira que nos impede de ver e enxergar o verdadeiro sentido das coisas. E eu quero, em nome de Jesus, ministrar em seu coração, porque isso pode acontecer na vida de todos, e nós precisamos de uma revelação de Deus. Nós precisamos de uma revelação de Deus. Essas são narrativas bíblicas, mas eu tenho as minhas também. Eu tenho as minhas experiências pessoais, em que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus para poder entender o que está acontecendo. Assim como você também precisa da graça e misericórdia de Deus para poder entender o que está acontecendo. Nessa última semana, agora começou uma semana nova, né? Hoje é domingo, nessa última semana, nós tivemos uma experiência inusitada com Eliel. Eliel, para quem não sabe, é o nosso filho maior, ele tem 7 anos de idade. No domingo passado, ele estava aí saltitando, pulando, feliz da vida, como costuma ser. E ele estava, ao longo da semana anterior, muito animado e pedindo para a gente poder comer uma pizza. Ele queria muito comer uma pizza. E a gente não podia, por N fatores de tempo, a gente não podia comer uma pizza com ele. Então nós dissemos para ele, ao longo daquela semana anterior, fica tranquilo que na segunda-feira nós vamos comer uma pizza, porque já estava preparado em função de nós recebermos os discípulos de Sumaré, os nossos pastores de Sumaré, que são os nossos discípulos, eles iriam lá em casa e a gente comeria uma pizza no nosso discipulado com eles. O Eliel comeria junto. Só que na segunda-feira não deu certo, não deu ruim demais. Segunda-feira foi um dia terrível para o Eliel. Ele acordou mal, uma dor muito grande no abdômen, na barriga, dor. Essa dor ia, voltava, meio difusa, uma hora estava aqui, outra lá, até assim, era uma dor estranha. E ele não comeu nada durante o dia. E estava com muita expectativa de comer à noite. Só que ele passou mal e muita dor durante o dia, ao ponto que ele, uma hora, durante o dia de manhã, ele falou assim: pai, ele falou para nós, né, me leva no hospital. A gente pensou, bom, a gente tem um plano de saúde, então a gente vai no São Camilo. Fomos atendidos no São Camilo, fizeram as avaliações lá e chegaram à conclusão que era dor. Sensacional, né? E para dor, então, se remédios que tiram a dor. Então, eram dores para remédio da barriga. Remédios, assim, que envolvessem, assim, talvez gases, talvez desconforto abdominal, sei lá, coisas desse sentido. Gastei um dinheirinho lá com esse negócio, né, uns 3 remédios lá, voltamos para casa, começamos a aplicar. E ele não comeu nada. Quando chegou a noite, a expectativa dele estava a milhão. Foi meio difícil dizer para ele, não vai comer. Tivemos nosso discipulado e ele comeu a pizza. Por volta de umas 10 horas da noite já. Quando foi meia-noite, depois que os nossos discípulos já tinham saído, ele foi correndo no banheiro e vomitou tudo. Não estava bem. Mas, talvez, estava ainda dentro daquele processo daquilo que a gente entendeu durante o dia. Mas às 3 da manhã nós fomos interrompidos lá em casa pelo nosso sono, em função de uma gritaria do Eliel. Muita dor, mas muita dor. Chorando e gemendo e fragilizado de dor. E ele mais uma vez disse: pai, eu me levo para o hospital.
Falei, Jesus. Aí foi uma discussãozinha básica lá em casa, o que a gente ia fazer, 3 da manhã, porque acontece o seguinte, o São Camilo já não está aberto, o Santo Inês já não atende o plano. Então, basicamente, teria que ir para a OC, o nosso plano não funcionou a OC, então basicamente era o caminho do SUS. Eu pensei, não, eu vou no Santo Inês e vamos ver o que vai dar, mas eu já anunciei para dar, e não vai dar certo esse negócio. Ele não vai ser atendido por um pediatra. Para nossa realidade, infelizmente, em Indaiatuba não dá, tem que ir para Campinas ou qualquer outro lugar, mas aqui não tem como. Ok. Fecha lá, 7 horas, só na outra 7 horas da manhã que vai dar certo. Então, fomos 3 da manhã, fui para o Santo Inês, cheguei lá, a mulher olhou, sim, criança? É. Pai, não tem pediatra. Eu falei, eu sei. Tem um clínico geral. Eu falei, pode ser o clínico geral. Se ela não fizesse qualquer objeção, eu já ia falar, vai atender o clínico geral, não quero nem saber. Porque eu não tinha uma simpatia tão grande ali com a OC, então eu não quis ir. Então, eu fui, falei, quero o clínico geral daqui. Fiquei um tempinho até que a mulher lá atendeu. E aí começou a nossa saga da última semana. Isso começou às 3 da manhã de segunda-feira, de terça-feira. Então, ela atendeu, muito querida, por sinal, fez a avaliação, percebeu a dor e já colocou ele então para poder ter medicamento na veia, já fez um acessozinho lá, básico, começou medicamentos para dor, para fortalecimento, para poder interromper aquele vômito. E fez já rapidamente, já fez ao pai... Colhe xixi, colhe urina, aqui sangue, de um lado, tirou sangue, deu um tempinho, depois veio então o exame e falou, ó, deu uma anormalidade no sangue, papai, ele está com um quadro infeccioso, não sei qual é, mas ele está com um quadro infeccioso, não dá para poder perceber o que é. Vamos precisar fazer um exame maior, mas está meio complicado, porque é madrugada, então vamos ver. Bom, isso já era mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, agora, então ele fez uma ultrassonografia. E nessa ultrassom, ele fez a avaliação lá, né, reclamando de dor, aí botou um negocinho gelado, né, fez lá, e deu, é engraçado, mas basicamente deu assim, que ele estava com fezes. Sensacional, né? O problema dele é a fezes, então é só, né? E ele não parava de chorar. Eu falei, não, fezes não deve ser. Se for fezes, eu empurro mais forte a barriga, capaz de resolver esse processo. Então, a gente faz, né, dá um... Se não vai por cima, vai por baixo alguma coisa, vai dar certo, vai sair essas fezes aí, vai acabar com o problema. Mas a criança não parava de chorar e de gritar. Aí ela falou assim, deixa eu fazer alguns experimentos aqui. Aí começou aqueles experimentos básicos de... Aperta aqui, aonde dói? Pressiona, tira. Tá doendo? Aqui, aqui não, aqui sim, aqui. Tá. Olhou para mim, pai, não posso dizer que sim, porque o exame não deu nada, mas pode ser que ele esteja com apendicite. Falei, pois é, pode ser que seja apendicite. Aí eu tô lá, ela disse, pai, a gente vai ter que esperar um pouquinho para fazer uma tomografia. Tomografia, assim, ele vai entrar com um computador, vai avaliar e vai dizer se é ou não é. Ok? Falei, ok, não tem o que fazer, ele está gemendo de dor. Tomando remédio e tudo. E a dor não passava. Aí então ele falou assim, pai, como é que funciona esse negócio? Eu falei, filho, é uma apendicite. O que é apendicite? É uma inflamação no apêndice. O que é apêndice? É uma coisa que não presta para nada. Então dá para tirar, pai? Pode tirar tranquilo, filho, não vai dar nada não. Então tá bom. Ele falou assim, ele falou para mim assim, isso era por volta de 6 da manhã. Pai, vai dar tudo certo. Meu filho é uma benção. Ele falou assim, tomara que até as 15 horas já esteja tudo resolvido com a cirurgia, né, pai? Porque ela já falou em cirurgia, né? Nessa hora ele falou assim, se for, vai ter que fazer cirurgia. Porque aí eu tenho o esporte cidadão, eu vou jogar bola ali no... Falei, Jesus, esse é crente mesmo. Aí eu falei, filho, deixa o papai explicar para você. Se for o que estão pensando que pode ser, que seja... Não é bem assim, você vai fazer uma cirurgia. É tranquilo, filho, vai dar tudo certo. Mas você vai ficar um tempo meio de molho. Vai doer, pai? Eu falei, não, filho, você nem vai perceber, na verdade. Eles vão apagar você. Aí, foi como quando eu quebrei o nariz? Ele disse, exatamente. Falei para ele, exatamente. Lembra como é que foi? Que você foi para uma maca lá, abriu os braços, ficou em cruz lá. Aí a tia falou assim, agora você vai sentir o cheiro da cueca do Batman. Aí botou um negócio em você. Aí você falou assim, que fedor. Aí ela falou assim, cheira mal, mas daqui a pouco ela vai conversar com você e você vai... E você só vai me ver depois da cirurgia lá na sala de espera. Ele disse, então tranquilo, pai. De boa. Falei, então tá bom. E a dor lá. Veio a tomografia, fez a tomografia, com dificuldade fez, chegou a informação, sim, era apendicite. Aí ele foi ao médico, o médico cirurgião, né?
Ele foi até nós e falou assim, ó, deixa eu ver. Aí ele tocava, ele, não toca! Ele falou, pô, aí começou a ficar bravo o médico. Assim, pai, o filho não está colaborando. Falei, eu estou percebendo. Ele não está colaborando. Eu vou fazer mais uma tentativa. Deixa eu tocar aqui. Não! Aquela histeria do Eliel. Ele não conseguiu ver nada por toque, assim. Então ele falou assim, pai, eu vou ter que fazer uma cirurgia baseado naquilo que a tomografia está dizendo. Ele assim, olha, o que aqui está dizendo, pai, fica tranquilo, é uma apendicite grau 1, ou seja, ela está começando um processo de inflamação. Eu vou tirar, fazer um corte mínimo, é tranquilo, é uma cirurgia rápida, até o final do dia, até tarde, possivelmente já vai acontecer, precisa da questão do corte da área cirúrgica, ele vai ficar aí uns dias para poder tomar os medicamentos, antibióticos, para poder se recuperar. Falei, ok, fazer o quê? Beleza. Então, chegou a hora, depois de um certo tempo, já era 17 horas, quando a cirurgia aconteceu, isso na terça-feira, todo esse quadro aí da cirurgia foi, beleza, voltou, como eu tinha falado para ele, eu estava lá esperando ele, fui com ele. Foi uma coisa muito humanizada. Eu entrei na sala cirúrgica, fiquei com ele, conversei com o anestesista, ela disse, pai, você quer aplicar anestesia? Eu falei, bom, vamos junto. Eu estava lá, por incrível que possa parecer. Eu falei, eu nunca imaginava que acontecesse esse negócio. Eu falei, vai, segura aqui pra gente, seguro, tranquilo. Eu falei, filho, tá tudo bem? Tudo bem, conversando. Aí que nosso pai agora, eu vou aplicar de fato a anestesia, ele vai apagar, pode se despedir dele aqui, ok, vou me despedir dele. Muito melhor, até falei para dar, me surpreendi, quase que fiz cirurgia junto com o cirurgião. Gostei desse negócio, estou acostumado com esse mundo médico. E... Quando terminou a cirurgia, ainda ele grog, falando um pouquinho de besteira, e tentando acordar, o médico veio para mim, pai, não era grau 1. Falei, não? Pai, era grau 3. Isso é bom? Ganhou mais por ser 3? Aí ele falou, não, grau 3 é o seguinte, quando eu abri, já estava abrindo a apêndice dele, e a inflamação já estava saindo, estava ao ponto de inflamar, e poderia causar uma inflamação muito maior, uma infecção a níveis grotescos, a chegar ao 4, que é quando satura, quando estoura, quando explode. E aí a explicação, basicamente, a infecção ali é composta por fezes e outras coisas, comida e tudo mais, que forma aquela infecção paralisada ali, ela incha, inflama, até o ponto que, traduzindo, se tudo não tivesse acontecido como aconteceu, de forma tão simples como aconteceu, talvez a gente pudesse ser surpreendido por um quadro de infecção generalizada no Eliel. A verdade era essa, que nem o médico descobriu, só descobriu quando veio. Ele falou assim, pai, quando eu abri, o fedor tomou a sala. Ele falou para mim assim. Eu falei, sério? Eu falei, sério, pai. Mas fica tranquilo, eu consegui tirar com a mão tudo que deu. E o que não deu, o remédio vai dar conta. Os antibióticos vão matar todo o processo, assim, mas foi sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma dificuldade. Vai dar tudo certo. Teu filho vai ficar bem. Graças a Deus. Aí a gente vai para o quarto. E o médico falou assim, vai ficar pelo menos uns 5 dias. Aí eu falei, Jesus da glória. Aí a Dai está em função do descende, uma correria louca. Eu, obviamente, fiquei com ele. Então a gente ficou aí uns 4 dias nesse processo. Saímos sexta-feira de lá. E por que eu estou falando tudo isso para você? Para que a gente possa entender um pouco como é que a gente lida com essas realidades da vida, com essas circunstâncias que vêm e tendem a nos apavorar. E nos assustar e nos pegar de contrapé, no contrapé. Porque você chega no quarto e assim, com todo respeito às possibilidades da cidade, os quartos e tudo mais, mas assim, parece que foi escolhido a dedo o pior quarto do Santo Inês para nós. Uma coisa assim de Deus para a nossa vida. Porque assim, toda a reforma que está acontecendo no Santo Inês, ela estava do lado do quarto acontecendo. Então durante o dia, furadeira, britadeira, todas eras, todas estavam na parede. Aí eu cheguei, eu li, eu já sabia que o quarto costuma ter uma televisão, eu cheguei lá, a televisão, ela era, acho que, eu nem sei quais eram as polegadas daquela televisão. Sinceramente, ela tinha algumas polegadas, eu sei, mas não sei quantas. Eu pensei, mas vamos ver o que vai ter. Aí só tinha os canais, esses canais assim, esses 4 aí, SBT, Band, Record, Globo, aleluia. Eu fiquei pensando, vai ser interessante esse negócio.
Aí eu vou ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele era que nem a lâmpada da história. Só ligava ou desligava. Não tinha controle remoto. O seletor completamente quebrado, destruído. Ou seja, funciona ou não funciona. Não tinha alternativa. Eu falei, vou abrir a janela. Não abre a janela. Parafusada para não abrir a janela. Vou no banheiro abrir a janela. Não tem como abrir a janela do banheiro. Também não pode. Vou fechar a porta do banheiro. Não fecha a porta do banheiro. Que delícia. Eu fiquei um pouco chateado, assim. Falei, rapaz, vai ser uma experiência louca isso aqui. Depois de toda essa experiência, eu não sabia exatamente como é que funcionava esse negócio de comer lá, como acompanhante. Eu lembrava, mas não tanto. A primeira experiência foi melhor. Então, aí eles trouxeram um negócio lá chamado comida, né? E eu até perguntei, mas é comida para o doente ou para o paciente ou para mim? Essa do acompanhante. Falei, tá. Não, só para saber, porque era uma sopa. Só assim uma observação, eu não gosto muito de sopa, irmão. Eu sou tranquilaço, eu como até buchada se for necessário. Mas eu não, assim, se for, nossa, tem que comer sopa, eu como sopa tranquilo. De boa, mas não é a minha preferência. Nossa, como eu queria comer uma sopinha. Não gosto. Tranquilo. Então me deram, primeira noite, chegada, uma sopa. Dizem que tinha legumes lá. Aí eu comi, eu fiquei... Você sabe, olha a forma física do atleta. Aí eu pensei, tomara que dê tempo de ir na cantina, que eu sei que a cantina está aberta. Aí eu desci na cantina um pouco chateado com tudo aquilo. Confesso para você, chateado. E pensando um pouco a respeito disso. Só que quando desci no elevador, também numa condição um pouquinho... Tá, mas ok. Desci, é que tudo começava a ser negativo naquele momento. Já passou por experiência assim que parece que tudo é negativo? E está se perguntando o que pode ter de positivo nessa história? Aí quando estou descendo, eu ouço um grito estranho assim. Não vou imitar porque é ruim fazer essa imitação. Mas era um grito ruim, assim, um grito estranho. Eu percebi que era um grito de uma criança ou um jovem, assim. E conforme eu ia descendo, ele é demorado, é do segundo andar para o primeiro, mas é demorado. Ele intensificava o grito e parava. Intensificava o grito e parava. Intensificava o grito e parava. Eu fui passando pelo corredor, eu fiquei curioso pelaquela cena. Eu olhei, aí era um menino numa condição muito ruim, muito ruim. Na verdade, era uma criança já com o corpo de um jovem, completamente assim, completamente doente mental. E aquilo me pegou, assim. Porque comecei a pensar no que eu estava fazendo, porque o Eliel tinha acabado de entrar, já estava algumas horinhas ali, no quarto, e eu sabia que agora eu ia ter que fazer tudo ali em função de ajudá-lo, tudo. Ele não podia se mover, eu teria que pegar o papagaio e colocar no pipi dele para ele poder fazer xixi, porque não é fácil pegar e botar todo o soro, remédio, tramal, dipirona e tudo, e vamos para o banheiro, então traz o banheiro através do papagaio. Aí ele vomita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes nesse processo. E é todo um processo cada vez que vomita. Aí ele vomita e não consegue se conter, aí ele faz cocô sem querer. Todo esse quadro. Aí nesse processo, no meio da noite, ele é interrompido. Eu olho, eu não sei se era suor, eu fui ver, na verdade ele tinha feito xixi em toda a cama sem perceber. Ele ficou todo desregulado, na verdade, em função da cirurgia, né? Dentro desse quadro aí. Mas quando eu vi aquele menino, eu fiquei pensando, Jesus. Eu fiquei pensando naquela mãe, naquele pai. Foi inevitável. Porque o médico falou que no máximo 5 dias eu estava com esse problema resolvido. Aquele pai e aquela mãe, ele teria uma vida ali com aquele problema. Seria uma perspectiva. O Eliel, depois que ele acordasse, de qualquer momento de sono mais profundo, depois de Dramin, misturado com dipirona, misturado com tramal, e misturado com um monte de remédio, ele acordaria, olharia para mim e falaria assim, pai, eu te amo. Aquele menino nunca falaria, eu te amo. E aqueles pais estavam ali juntos, entendeu? E todas as pessoas estavam incomodadas com aquele menino. É óbvio, ninguém falava nada, mas era extremamente ruim aquela imagem. Chata de ver. Aí,
na hora eu me lembrei de uma outra cena que eu tinha visto e eu não tinha percebido muito, eu conectei com ela. Porque quando o Eliel estava reclamando do médico tocar nele, ele não conseguia identificar por meio de apalpar se era apendicite, chegou uma mãe desesperada com uma criança. Mas um choro meio contido, não é um desespero histérico, era um choro contido, assim. E eu percebi, sem perceber muito, olhei de relance e vi que ela estava com um bebezinho, assim. E o bebê, da visão que eu vi, da ótica que eu tive, ele estava numa condição perfeita. E ela chegou e falou assim, ele não acorda. Ele está dormindo ininterruptamente, ele não acorda. Ela estava desesperada. Pensei, Jesus, o que está acontecendo com essa criança, né? Eu, meio curioso, fiz que ia no banheiro para poder entender um pouquinho melhor. E eu percebi quando uma médica mais perto assim, chegou e falou assim, mãe, além dessa enfermidade, tem mais alguma que está acontecendo? E ela falou, não. Aí eu ouvi baixinho, ela falou assim, ele tem essa, como é que chama? Microcefalia, né? Aí eu falei, ai. Porque na hora que eu olhei, eu vi o pé do Gessé, assim, eu vi o corpinho do Gessé era igual, assim, uma criança branquinha, lindinha, mas eu não tinha visto a cabeça da criança. Aí quando eu fui no banheiro e voltei, eu vi a cabeça da criança. E ela não tinha apenas microcefalia, ou seja, um crânio pequeno, mas ele era um crânio torto. Era completamente deformado. Aquilo me entristeceu naquele primeiro momento de ver aquela cena, mas isso fez mais sentido quando eu estava voltando depois da cantina. Eu fiquei pensando, foi inevitável pensar. E eu estou falando isso porque eu acho que Deus trouxe luz naquele momento para a minha vida. Nos poder perceber que a vida é feita de uma escolha da maneira como a gente quer olhar. E a gente pode olhar de uma maneira extremamente ruim, terrível, com um olhar apagado. E todo o nosso corpo passa a refletir esse momento apagado. Como a gente pode determinar por uma escolha em função daquilo que a gente é em Cristo, olhar com um olhar iluminado. E começar a encaixar as coisas. E na hora eu me lembrei de tudo. Eu pensei, meu Deus, se fosse uma semana antes, se essa apendicite se manifestasse um pouquinho antes, a gente ia estar lá em Itapema, onde o plano não funciona, aonde a gente não entenderia nada do que estava acontecendo, e as férias seriam completamente interrompidas. E tudo que a gente venceu, que foi as férias mais extraordinárias que o Eliel pôde ter nessa semana que a gente viajou para o sul, e que ele teve, nada disso aconteceria. Porque seria completamente interrompido por essa situação. Mas isso aconteceu no momento onde eu podia estar com ele, e podia ficar com ele, cuidar dele. Isso seria revertido de uma maneira maravilhosa e fantástica. Bom, você é rápido de fazer cálculo. Ó. Eu entrei terça-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A previsão era para sair domingo. Eu já estava poder falar para Dai ou para outra pessoa pregar aqui, porque eu não estaria aqui. Eu estaria cuidando dele. Ou talvez a gente trocaria. Ela ficaria cuidando dele lá e eu estaria aqui pregando para depois voltar e continuar cuidando. Quando que ele saiu? Sexta-feira. Sexta-feira de manhã o médico passou lá e falou assim, ei, campeão! Chega desse lugar, né? Ele falou, chega. Ele assim, quer comer? Quero comer. Porque ele passou de terça, na verdade ele passou de segunda-feira, desde que ele jogou fora a pizza, sem comer absolutamente nada, a não ser tomar água e um tal de gelatina que tem lá, uma coisa lá. Só. Sem brincadeira. Então ele estava desesperado, é coisa genética assim, é tipo do pai. Ele estava desesperado para poder comer. Então quando sexta-feira chegou, o médico falou para ele assim, vamos comer. Ele falou assim, se você reagir bem àquilo que você comer, então no final da tarde eu passo aqui e te dou alta. Ele, posso comer um bolinho? Ele assim, bolinho? Que bolinho? A minha mãe mandou um presente para mim. Assim, pode. Eita, vai comer o bolinho. Era na verdade um Ana Maria, aqueles bolinho recheadinho por dentro, ele comeu, detonou aquilo lá, daqui a pouco começou a chegar comida, ele comeu tudo. E graças a Deus reagiu muito bem. Ele está lá embaixo agora, está tranquilo. Vai ficar de molho, não vai poder jogar futebol.
não vai poder fazer exercícios físicos, não vai poder fazer uma série de coisas até se recuperar completamente, mas ele está muito bem. E está sendo até um pouquinho desafiador poder controlá-lo, porque no que depender dele, ele já joga futebol lá no Esporte Cidadão na terça-feira. Mas eu estou falando tudo isso para poder concluir essa mensagem e dizer que nós precisamos, em meias circunstâncias da vida, olhar a perspectiva do que Deus está fazendo. Olhar o que Deus está fazendo. Eu estou dando um exemplo pessoal, um exemplo daquilo que nós vivenciamos. Eu sei que é diferente do que você vivencia. Mas quero dizer que, assim como o apendicite que surge, pode surgir um problema na sua história. E você vai ser tentado a só olhar negativamente para tudo. E começar a perceber os gigantes. E começar a perceber as oposições, as limitações, as ausências daquilo que você tanto gosta. Você vai começar a perceber privação, limitação, dificuldade. E se deixar, tudo fica horrível. E grandes trevas serão. Grandes trevas serão. Mas no meio dessa história você pode relembrar quem você é em Cristo Jesus. E uma vez que você relembrar quem você é em Cristo Jesus, você pode olhar conforme Deus olha. E sabe o que é o lindo desse negócio? Deus vai te fazer também olhar para os lados. E perceber o que significa a graça, a misericórdia e o poder dele sobre a vida daqueles que creem nele. E o tamanho da graça de Deus, da bondade de Deus. E do quanto que Deus tem sido bondoso com a gente. Não porque a gente merece, não porque a gente é lindo e maravilhoso, mas é porque Deus é lindo e maravilhoso, Ele decidiu nos amar tanto e fazer coisas tão lindas na nossa vida. Mas agora a gente pode chegar e concluir o seguinte: eu não sei porque acontece apendicite na vida de crente, mas eu posso escolher interpretar que a apendicite aconteceu, mas Deus foi sobrenatural e nos falou e nos mostrou tanta coisa nesse processo, nos relembrou de tanta promessa, nos fez olhar com tanta intensidade para o propósito que Ele tem para a vida do Eliel, e entender que a apendicite não seria o final da vida dele, e que Deus estava criando experiência e resistência para que ele possa viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? Vamos ficar de pé para nós terminarmos essa ministração.